Gostaria de começar o meu trabalho. Vocês podem ter certeza de que o meu veio gauchesco e o meu veio tradicionalista está presente hoje. Eu sou do interior de Santa Catarina, lá do CTG Coração Catarinense, para quem já foi a Curitibanos, quem não foi está convidado. E hoje aqui em Curitiba nós participamos do 20 de setembro e muitas vezes por convite do Jorge, estamos aqui também no Santa Mônica e estamos muito felizes por participar desse processo. E nada mais justo de começar uma palestra num CTG como esse, fazendo uma homenagem à tradição, que não é apenas do Rio Grande do Sul. Quando se fala em gauchesco, nós estamos falando praticamente todo o sul do Brasil, mais Uruguai, mais Argentina, mais Paraguai, né? E eu gostaria de fazer uma homenagem dizendo o seguinte: foi bem assim desde cedo, e a filosofia é essa, que bem mais taura é quem começa o dia com o pé esquerdo, e entre manhas e segredos o meu instinto vagueia, a minha alma troca a orelha e o meu coração escramuça, até parece que pulsa sangue crioulo em minhas veias. Me arrepia só de pensar. Quando nós pensamos no ser humano, uma das primeiras coisas que nos vem à mente sempre é o seguinte: desde o momento em que nós percebemos que pensamos, nós percebemos que somos diferentes da natureza. E você vai dizer, professor, tremenda falta de humildade, somos todos animais. De fato somos. Mas o fato de pensarmos nos coloca numa posição muito diferente de todos os animais da natureza. Se nós olharmos para a complexidade de um cupinzeiro como esse, quem já foi ao interior e quem gosta de estar no campo sabe bem do que eu estou dizendo, e tiver a oportunidade de olhar dentro da organização de um cupinzeiro, vai perceber que ele é tão complexo quanto a sociedade humana. Se você olhar lá no cupinzeiro, tem soldado lá dentro, não tem? Nós temos soldados também. Você tem trabalhadores? Nós temos trabalhadores também. Você tem alguém que comanda todo o processo? Nós temos também. Ora, mas se nós olharmos para a organização de um cupinzeiro hoje, ele é igualzinho ao que ele era há 500 anos atrás. Ele é exatamente a mesma coisa que ele já foi há 10.000 anos atrás. E aí, quando nós olhamos para a nossa vida de carne e osso, nós vamos perceber que a nossa vida não é tão simples assim. Você não é igual ao que você era ontem. Você não é igual ao que você era há 50 anos atrás. Portanto, o fato de pensarmos nos dá a possibilidade de escolha. E por incrível que pareça, grande parte do nosso tempo nós damos essa escolha, nós entregamos isso para outras pessoas. Quando eu adoto uma fórmula mágica que vai me fazer feliz, quando eu compro um livro sobre uma dieta qualquer, agora esses dias estava no aeroporto, vi lá um livrinho assim, emagreça em 24 horas. Se todas as outras dietas, do sal, da lua, do sol, da água, qualquer uma dessas porcarias fizesse algum sentido, você não precisaria ter uma dieta nova a cada dia. Como é que um cara que não sabe quem você é, não sabe como você come, não sabe como você se veste, como é que esse cara pode dizer como é que a sua vida tem que ser? E muitas vezes a gente coloca a escolha no colo do outro. Uma aluna chegou para mim esses dias e falou: professor, você me deixou muito triste. Eu disse: por quê? Ela disse: porque tu me deu uma nota baixa. Eu falei: filha, eu posso ter contribuído no processo, mas a culpa é sua. Não vem jogar nas minhas costas algo que não tem nada a ver com essa história. Portanto, nós temos escolha. Nós somos os animais pensantes, como dizia Platão. Pois bem, um cara que vai falar muito bem sobre isso é um indivíduo chamado Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau, todo mundo costuma dizer que filósofo é muito complicado de ler. No entanto, Rousseau não merece essa fama. Rousseau é um dos pensadores que queria que a Revolução Francesa acontecesse. Então ele escreve de uma maneira muito simples para que todo mundo consiga entender o que ele está dizendo. E Rousseau diz assim: o ser humano é o único capaz de escolher, é o único capaz de deliberar sobre sua própria vida. Nós somos tão diferentes uns dos outros
que a gente não se veste igual, a gente não come igual, a gente não vive igual. Não há um só ser humano nesses 5 bilhões que existem no mundo hoje que seja minimamente até parecidos. Os meus filhos nasceram da mesma mulher, do mesmo homem, viveram na mesma casa, receberam a mesma educação e são crianças diferentes. Como é que eu posso querer que alguém seja igual a mim? Só que aí entra um problema. Do mesmo ponto de vista em que você tem a possibilidade de você escolher, você também vive angustiado. Por quê? Porque para você escolher entre A ou B, um deles vai para o lixo. Não tem como escolher os dois. E aí você começa a pensar no seguinte: lá depois que você escolher um tempo, você põe a mão na cabeça e fala: mas eu poderia ter escolhido diferente. Por quê? Porque você experimentou a sua escolha e experimentou os pontos positivos e negativos dela. Mas a escolha que você não fez, você só olha o que é positivo nela. E aí você diz: puxa vida, eu deveria ter escolhido aquela. Por isso eu digo para vocês, se você escolheu, jamais se arrependa de uma escolha sua. Se arrependa de você não ter escolhido. Mas de você ter escolhido, jamais. Porque foi a melhor escolha que você poderia ter feito naquele momento. Tem um cara na história da filosofia chamado Søren Kierkegaard, nome complicado, né? E um outro camarada que é posterior a ele, chamado Jean-Paul Sartre, que chama isso de angústia. Nós somos todos condenados a ser livres. Mas você fala: professor, peraí, o Jorge me falou que seria uma palestra de motivação e você vem aqui me dizer que nós estamos condenados a ser livres? Sim, porque as nossas escolhas, elas estão aí o tempo todo para serem feitas, né? Um exemplo que o Rousseau dá, para a gente poder entender tamanha complexidade da vivência humana, é o exemplo do gato. Olha para o gato. Você olha para o gato, você não vê um gato estressado, um gato triste, um gato cabisbaixo. Você já viu o gato assim? Gato é irritantemente gato. E aí você olha para o gato e você percebe que o gato nasceu com tudo o que ele precisa para viver. Ele nasceu com o instinto dizendo para ele o que ele tem que comer, o que ele tem que beber, o que ele tem que fazer para sobreviver. Gato não tem consciência. Se ele tiver com fome e na frente dele tiver um passarinho em extinção, ele não pensa duas vezes. O passarinho não soube, ele come o passarinho. Nós sim temos consciência. Aí você diz: não, esse eu não vou matar, vou matar esse aqui, né? Aquele não pode, mas esse aqui pode. O gato não pensa assim. Gato não delibera, gato não cria. Se você olhar para um gato e tiver um gato em casa, e ele estiver com fome, e você não tiver comida de gato, e colocar do lado dele um prato de linhaça, o gato morre de fome. Ele não come, ele não improvisa. Se você olhar para um pássaro, ele vai ter toda uma complexidade, toda uma beleza, mas pássaro também não cria, pássaro também não delibera. Se você colocar uma picanha do lado dessa pomba, ela não come, ela morre de fome. E aí você olha para o gato, olha para a pomba e descobre rapidinho que a sua vida não é de gato e que a sua vida não é de pássaro. Se você estiver em casa com fome e você tiver uma picanha, você deve ter uns 30 tipos diferentes de fazer uma picanha, não tem? Cozido, assado, no bafo, cru, ao contrário, picanha na pedra, não sei o que, no espeto. Se você tiver com fome e não tiver picanha, você come a linhaça, não come? Aliás, dizem que faz bem para a saúde, né? Se você estiver em casa e estiver dando sopa a um pássaro na sua janela, você come o pássaro. Se o gato bobear, você come o gato também. Não é? Portanto, quando nós olhamos para a nossa vida de carne e osso, nós vamos perceber que tomar decisões todos os dias sempre nos coloca num estado de reflexão. E a decisão que você toma é a sua decisão. E ela deve ser respeitada sempre ao máximo. Por quê? Porque ela é sua. Ah, mas eu vivo com a minha esposa, vivo com o meu esposo, mas eu tenho que dar o espaço dela e ela tem que me dar o meu espaço. Do contrário, não há vida. Há uma possessão sobre o outro. Nenhuma relação assim pode dar certo, né? Portanto, quando nós pensamos no ser humano, nós pensamos em alguém que delibera, em alguém que faz escolhas, alguém que pensa diferente todos os dias. O meu gosto musical variou enormemente durante toda a minha vida, né? Se nós pensarmos naquilo que eu como, onde eu vivo e assim por diante, eu mudei também. Isso não quer dizer que eu me tornei pior do que eu era. Eu simplesmente sou eu. Quando eu me casei, me permita, Simone, dar um exemplo. Quando eu me casei, nós nos casamos no dia 24 de janeiro, há 13 anos atrás. A minha esposa faz aniversário em julho. Pois bem,
Na filosofia, a gente costuma sempre dizer que as personalidades ela tem uma lateralidade. Você é mais uma coisa do que outra. Eu sou mais emotivo do que racional. O emotivo traduz o mundo em que vive por sentimento, né? Traduz o mundo por afetividade, por contato. Vocês vão ver que eu sou um cara pegajoso. Eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar, eu gosto de estar perto. Esse é o cara emotivo. A minha esposa tem um veio racional um pouquinho mais desenvolvido do que o meu. O racional normalmente tende a ser muito mais lógico, né? Consegue ver um lado e outro, certo do errado, preto do branco. E normalmente o racional não é alguém que se expõe muito facilmente. Simone, vem cá declamar uma poesia. Vou colocar ela numa situação de crise. Eu sei que é assim. Agora ela administrando os negócios da família, dá um show em mim de 10-0. Pois bem, nos casamos e eu mandei a ela, no dia do aniversário dela, um buquê de flores. Um buquê de flores. Olha, um cara sentimental comemora o aniversário de outra pessoa com um buquê de flores. E ela me disse duas coisas. Muito obrigado, e a segunda foi? Quanto custou? E ainda tem uma explicação para isso. Claro, se o salário é nosso, eu quero saber o quanto você gastou no nosso dinheiro. Me permite? Mas veja, qual que foi o meu erro naquele momento? Foi não me colocar no lugar dela para ver o mundo pelos olhos dela. Esse foi o meu erro. Eu, Júlio César, se você puder me mandar 10 vezes eu te amo por dia, está ótimo. Porque o emotivo adora que alguém diga para ele que ele é lindo, maravilhoso, que o mundo está bonito, que não sei o quê. O racional não. Então nós temos um pacto hoje. O nosso pacto é: eu respeito você e você me respeita. Parece que está dando certo. Nós já estamos 13 anos casados e eu espero que a gente não se case jamais. Ok? Pois bem. Mas professor, o que é inteligência emocional? A emoção é sempre um impulso que nos leva a uma ação. Medo, por exemplo, é uma emoção. Felicidade é uma emoção. Tristeza é uma emoção. E percebam o seguinte, o Daniel Goleman, que é o cara que cunha esse termo inteligência emocional, ele diz assim: nós não temos domínio sobre o aparecimento da emoção. Ninguém diz assim: agora eu vou amar, me amem agora, vai. Não funciona assim. Eu posso mandar flores, criar um clima para que o amor apareça, mas eu não posso dizer para as pessoas: me amem agora. Portanto, eu não domino a minha emoção, mas eu posso dominar as consequências dessa emoção. Por isso ele diz: não dominamos o impulso, mas decidimos o quanto ele vai durar. E eu quero dar um exemplo para vocês agora de analfabetismo emocional, que é justamente o contrário da inteligência. Eu quero que vocês pensem comigo uma criança de 5 anos, 6 anos. Vamos olhar para essa criança e vamos imaginar uma cena do dia a dia da mãe dessa criança no supermercado. A mãe levou a criança lá no supermercado antes do almoço, né? O erro fatal. E a criança olhou para um chocolate e disse: mãe, eu quero. E a mãe, sob todos os argumentos do mundo, diz para ela: olha, não dá, engorda, a mãe não tem dinheiro, vai estragar o almoço. Sabe qual é a reação da criança? Eu quero! E aí você procura de todas as formas convencer. Ele não quer saber. Por quê? Porque nessa época, nessa fase da vida, as crianças são naturalmente intransigentes, são naturalmente barulhentas. Muitas delas chegam a mentir para salvar a própria pele. Foi você que comeu? Não, foi o Fernando. Não tem nada a ver com isso. Não é verdade? Veja, quando você sai dessa fase do egocentrismo para a fase da socialização, você dá um salto qualitativo gigantesco. Que salto é esse? É quando você se põe no lugar do outro. Como é que eu sei que uma criança está deixando de ser egoísta e está fazendo o que a gente chama de empatia? Quando ela olha para fora e diz para a mãe: mãe, está chovendo, o passarinho lá fora está com frio, traz para dentro. Ora, o que essa criança acabou de fazer? Se colocou no lugar do passarinho e diz: eu quero estar com você, ou você quer estar comigo. E aí você deve estar dizendo assim: tá, professor, até aqui nenhuma novidade? Você só falou sobre coisas que eu já sabia. Quem tem filho sabe muito bem disso, na verdade. Mas também você deve ter pensado o seguinte: quando você pensa em alguém turrão, linha dura, quando eu digo linha dura, não é uma pessoa que tem discernimento. Estou falando linha dura é aquela pessoa intransigente, que ela não muda de opinião. Pessoa mal educada, barulhenta, intransigente. Você deve estar pensando assim: mas eu conheço muita gente adulta que ainda é assim, não é? Essas pessoas não têm domínio sobre a sua emoção.
Elas sabem que estão com raiva, sabem que estão alegres, sabem que estão tristes, mas não sabem o que fazer com isso. Não sabem como dominar isso. Isto é analfabetismo emocional. Quando é que eu passo a me alfabetizar emocionalmente? Quando eu coloco o outro em perspectiva. Quando eu penso no outro e não apenas em mim. Às vezes as mães, espero que ninguém tenha feito isso, e se fez, repense a sua trajetória, porque isso é importante. Na escola, a gente vê situações assim. O professor tem 30 alunos na sala. E a mãe chega com o seu seu filho, desculpe. E ela chega com o seu filho e chega para a professora e diz assim: aqui está fulano X. Eu quero que você trate ele com todas as pompas, porque ele é o ser mais importante do mundo. Aí o professor olha para ele, olha para os 30, olha para ele, olha para os 30 e fala: e agora? Faça o quê? Porque as outras 30 também falaram a mesma coisa. Faz o quê com ela? Veja, o que seria uma mãe inteligente emocionalmente? Entendendo que o seu filho, quando chega na escola, é um aluno que deve ser respeitado igualzinho aos outros, e não mais do que os outros. Exatamente igual. Pense que você está no seu carro, e você está andando na rua, e no carro da frente está o seu pai e a sua mãe. E você, por uma peripécia do destino, bateu no carro do seu pai. Qual é a primeira coisa que você faz quando você bate no carro do seu pai? Faz o quê? Corre lá para ver se o pai está bem, se a mãe está bem. Ora, não seria lógico que você fizesse isso com todas as pessoas? Aí eu pergunto para vocês, é o que acontece? Filho da mãe, bateu no meu carro, você vai ter que pagar. Ele te perguntou se você estava bem? Perguntou se você se machucou? Eu vi uma cena há poucos dias atrás de um cara que fez exatamente isso. A moça bateu no carro dele e ele saiu gritando. A moça saiu do carro e falou assim: moço, eu estou com 8 meses de gravidez e eu acho que a minha bolsa estourou. O senhor pode, pelo amor de Deus, tirar o seu carro da frente? Pensa num cara que escorregou dentro das botas assim e não tinha onde enfiar a cara. Bem feito, porque não foi inteligente emocionalmente. Pois bem, quando a gente pensa nessa questão da inteligência emocional, uma coisa que fica absolutamente clara, que é a energia que funciona para que a emoção tenha domínio, é a motivação. E aí eu tiro meu time de campo e chamo um especialista na área. Professor Fernando, fale para nós sobre motivação. Bem, pessoal, falar de motivação hoje em dia virou lei, né? Você não consegue imaginar hoje um funcionário desmotivado. O que acontece numa empresa que tem 90% dos seus funcionários desmotivados? Será que essa empresa produz? Será que essa empresa cumpre meta? Se na sua família, os integrantes dessa família estão desmotivados, será que essa família consegue ser feliz? Será que ela consegue aproveitar a vida? Será que ela consegue curtir a vida? Acho que não, né? A motivação é algo que é uma lei hoje para esse ser humano moderno. A gente vive uma sociedade muito diferente. O meu avô, ele morreu com 92 anos. Eu olhava para o meu avô com uma curiosidade imensa, porque eu ficava pensando o seguinte: ele viu quase tudo acontecer em termos tecnológicos. Essa pessoa que tem 90 anos hoje, que nasceu no campo no Brasil, o estilo de vida dela era parecido com o de alguém que viveu na Idade Média ou na época de Cristo. Por quê? Não tinha motor, não tinha, tinha que pegar água no poço, tinha que plantar para comer, não tinha médico perto. Ou seja, repare que em termos tecnológicos, quem viveu, foi criança há 80 anos atrás, e quem foi criança na Idade Média não muda muito. Agora, olha o que aconteceu com a nossa sociedade. A gente foi se individualizando, de uma maneira muito absurda. Quando inventaram a televisão, e eu me lembro que na minha casa tinha uma televisão quando nós éramos crianças, eu e os meus irmãos, e todo mundo assistia aquela mesma televisão. A família inteira ficava sentada ali. Tinha, 3 ou 4 canais. Então era aquilo que tinha para ver. E todo mundo junto. Hoje tem uma televisão em cada cômodo da casa. Hoje você acessa a internet. A música, que na minha casa, quando eu era criança, meu pai colocava discos de música gauchesca. Também tem o meu viés, Não estou piochado que nem o Júlio, mas tem a minha avó, adorava chimarrão e tudo mais. Todo mundo escutava a mesma música. Eu tive a oportunidade de conhecer o gosto musical dos meus pais. Hoje todo mundo coloca o seu foninho de ouvido. Você não sabe o que o outro está escutando, Ou seja,
todo mundo é muito individual hoje. Só que a sociedade ela não consegue trabalhar de maneira individual. Por que nós demos certo como espécie? Porque nós somos colaborativos. Pensa, olha, uma onça na natureza. Vamos supor que você dê de cara com uma onça que não come há 5 dias. O que você faz nesse momento? Você corre? Adianta correr? A hora que você começa a correr, você diz para a onça, eu sou presa, pode vir me pegar, né? Quem corre mais, você ou a onça? A onça. Você tenta subir numa árvore? Não adianta nada. Primeiro que nós não temos uma habilidade de subir, né? Perdemos essa habilidade com o tempo. Ou seja, a onça sobe mais rápido na árvore do que você. Tá, vamos jogar dentro do rio. Adianta? Não adianta, ela pula lá e te pega, ela está com fome. Bem, vou sair no braço com a onça. Dá porrada na onça. Consegue? Não consegue. Por quê? Do ponto de vista natural, a onça ela está muito mais predisposta a viver do que nós, né? Nós não temos presas, nós não corremos muito, a gente nada devagar, né? Outros animais, por exemplo, têm chifres, né? Tipo, alguns seres humanos também têm, mas não são visíveis, graças a Deus, né? Então, como que nós chegamos até aqui? Sendo uma espécie tão frágil comparando com outros animais. É porque nós colaboramos um com o outro. Só que nós criamos uma sociedade individualista. Como que faz agora? Se nós somos individualistas, mas para viver a gente tem que estar em conjunto, tá? Então essa motivação que a gente está falando é algo que virou modinha. Hoje você vai em qualquer livraria de aeroporto e vai ter lá 40 livros sobre motivação. E aí você lê aquele negócio e você, nossa, se enche de ânimo, né? Já aconteceu isso com vocês? Você se enche de ânimo e tal, mas passa algum tempinho, parece que você voltou à escala que você estava antes de ler aquele livro. E por que isso acontece? Talvez é pela tática com que a gente fala dessa motivação. Porque a motivação é algo que vai te dar poder. Poder do quê? De fazer o que você quiser, você correr atrás dos teus sonhos com mais objetividade, tá? Tinha uma propaganda de um pneu uns anos atrás que me chamou muita atenção. E nessa propaganda eles falavam o seguinte: que potência não é nada sem, vocês se lembram? Controle. Vamos pensar o seguinte: você tem uma Ferrari maravilhosa, um motorzaço em 600 cavalos de potência, só que o pneu dessa Ferrari está extremamente careca. O que vai acontecer na primeira curva? Você vai passar reto na curva. Por quê? Porque potência não é nada sem controle. O que eu observo hoje em dia? Que muitas pessoas até encontram motivação, mas elas não têm controle sobre essa motivação. E isso é importante a gente pensar o que é controle, tá? Porque depois a gente vai saber usar melhor essa motivação. Como eu venho da área da antropologia, antropólogo gosta muito de trabalhar com índio, por exemplo. Por que antropólogo gosta de estudar índio? Porque o índio, ele, principalmente esse que não é muito influenciado pela nossa sociedade, ele é muito diferente da gente, ele vive muito diferente, ele tem uma cultura muito absurda, né, para nós, né, para a nossa visão de mundo. Então, o antropólogo busca estudar grupos que são muito diferentes, porque daí eu não vou chegar julgando esse índio, eu vou tentar entender como que ele enxerga o mundo. Mas a antropologia também tem estudado a nossa sociedade. E isso é importante, porque a gente acaba se enxergando de uma maneira diferente. E um antropólogo chamado Clifford Geertz, ele se interessava em saber o porquê que essas culturas que nós dizemos primitivas, mas que de primitivas não tem nada, mas por que eles têm uma coesão social? Veja, hoje aqui está todo mundo com uma roupa diferente, você pode fazer o que você quiser, você escolhe o que você quer fazer da sua vida, né? O índio não, eles vivem numa certa homogeneidade, né?
Ninguém faz coisas muito diferentes que vão chocar essa pequena sociedade. A nossa não, a gente tem um poder grande de escolha. Então ele começou a tentar entender o porquê que eles conseguem se manter em grupo. Por que eles não são individualistas? Eles sempre pensam no grupo. Por exemplo, um líder de uma sociedade indígena é fácil de reconhecer. Sabe como que ele é? Vocês acham que ele é o mais paramentado, com os adornos mais bonitos? Será que é esse que é o líder? Uma tribo indígena, geralmente o líder é o que tem o mais estrupiado deles. É o que tem as penas mais amassadas. Por quê? Porque para ser líder tem que ser generoso. Quando chega um índio, gostei. Tá? Essa é a característica do líder. Na nossa sociedade, como que funciona o líder? Geralmente, ele se diferencia dos demais pelo status, pela roupa, seja lá o que for. Então, o Geertz vai falar sobre um negócio que tem em cada um de nós aqui, chamado disposição, que são tendências, capacidades, propensões, habilidades, hábitos, compromissos, inclinações, tá? Ela descreve uma probabilidade de atividade ser exercida ou se realizar dentro de certas circunstâncias. Bem, o Geertz ele divide isso em ânimo e motivação. Engraçado que a gente usa muito essa palavra ânimo. Poxa, não estou muito animado para fazer tal coisa. Então vamos pensar o seguinte: eu fui contemplado com 2 convites para ir ver um show dos Rolling Stones em Nova York. Ganhei, né? Foi um concurso, ganhei. E eu posso levar um amigo nesse show. Tudo pago, hotel 5 estrelas, tá? Dá para entrar no camarim dos caras, tirar foto com eles, tudo. Aí eu chego, Júlio, cadê o Júlio? Né? Júlio, você quer ir comigo nesse show? Eu escolhi você, cara. Você é meu amigo, tá tudo pago. Você não vai gastar absolutamente nada. Vamos curtir o rosto, vamos tirar foto, vamos aproveitar a vida. Tá animado, Júlio? Demais. Tá animado? Tá animado. Agora vamos mudar o convite. Eu chego assim, Júlio, vem aqui por favor. Cara, eu tô com um probleminha para resolver. É o seguinte, a minha sogra, cara, precisa fazer a mudança. E assim, eu consegui lá um velhinho que tem uma Kombi. Mas, cara, o velhinho não aguenta carregar nenhuma cadeira de plástico. Que azar dele, hein? Cara, você puxa a mudança da minha sogra comigo? Tá animado? Vamos pra você, meu amigo. É isso aí. Ele vai porque ele é meu amigo. Agora, como que eu vou cobrar ânimo desse cara? Não dá, né? Assim, o nosso dia a dia é assim. Tem coisas que a gente faz extremamente animado e tem outras coisas que nós não vamos fazer animado. E é importante a gente saber isso. Tem coisas que não adianta, né? Filho é maravilhoso, não é, querido? A gente adora, ama, não se vê. Agora, quando eles acordam 4 vezes durante a madrugada, não anima. Óbvio que não anima, né? A hora que você, né, tá olhando ali para a esposa, tal, né, toda cheirosinha, e a criança não dorme, né? Veja, é uma situação cotidiana. Você ama teu filho, mas se gostaria, né, que ele dormisse antes. Não dorme, parece que está ali em marcação, né? Controle de natalidade, tá? Então, motivação. Quando a gente fala motivação, é algo que vai além desse ânimo. Por quê? Porque o ânimo você pode ter ou não ter. Agora, motivação, olha só o conceito. É uma tendência persistente, uma inclinação crônica para executar certos tipos de atos e experimentar certas espécies de sentimento em determinadas situações. Ou seja, a motivação, ela está em você. Não importa o que está acontecendo na sua frente. O mundo pode estar desabando, mas você tem essa motivação que vai fazer você agir. Então, ela não muda conforme a situação. Bem, mas o que nos afasta então dessa motivação? E são várias coisas. Eu acho que viver não é coisa fácil, né? Não vem com manual de instrução, as pessoas não vêm com isso.
Como o Júlio falou, a gente precisa ter controle emocional para essas coisas. Bem, o ser humano, ele é hábil em fazer a seguinte situação: ele encontra um culpado favorito. Ah, não, isso não está dando certo por causa de você. Isso é básico do ser humano, a gente sempre procura. Por quê? Desde que a gente nasce, sempre tem, né, tem o pai e a mãe ali perto, a gente esperneia, né, a criança esperneia, mas o pai e a mãe não abandonam pelo fato de você estar esperneando. Aí você vai crescendo, você vai para a escola, né, você continua esperneando, mas a professora vai, né, sempre tem uma autoridade ali. Aí você sai da escola e vai para a universidade. Aí você vai ter também professores, orientadores que são autoridade. Aí você vai aprendendo a não espernear muito. Mas você não esperneia às vezes na frente da pessoa. Mas por trás você esperneia. Por trás tem o culpado favorito. E assim, daí você vai trabalhar, você vai ter um chefe. Ou seja, sempre tem alguém que vai, né, mostrar um caminho para você. E geralmente essas pessoas que têm um certo poder sobre nós, geralmente a gente considera elas um certo culpado favorito. Outra coisa, nesses momentos de insatisfação, o que a gente quer? A gente quer amigo melhor, né? Esposa, marido melhor, quer governo melhor. A gente sempre, nunca está satisfeito. Isso é legal, isso fez o ser humano evoluir, essa insatisfação. Ela não é de todo ruim, desde que seja dosada, né? Então a gente sempre acredita que alguém, ou seja, algo exterior a nós, vai nos dar liberdade e garantir um amanhã mais seguro. O que um ser humano quer? Ele quer segurança. Ele quer poder projetar um futuro de curto, médio e longo prazo e saber que ele vai poder se alimentar, que ele vai poder curtir a vida, viajar, seja lá fazer o que ele quiser. Então a gente acredita que alguém está no controle que vai ajudar. Poxa, eu vou conseguir emprego, aquela pessoa talvez consiga tal coisa para mim. Então a gente sempre está externalizando essa questão. Bem, será que essa falta de motivação muitas vezes, que ela é crônica na sociedade, ela decorre de suas expectativas frustradas no ambiente de trabalho, ou ela tem outras origens? Por que eu falo de trabalho? A gente falou aqui muito nesse ser humano, né, que vem há muito tempo evoluindo. E esse ser humano, quando ele foi obrigado a ficar, sei lá, sentado 8 horas dentro de um escritório, a gente acabou fazendo com que esse ser humano se separasse de uma maneira muito drástica de instintos muito primitivos que nós temos. Porque, vamos imaginar o seguinte, né, sei lá, 400 anos atrás, as pessoas trabalhavam. Talvez assim, condições também muito ruins, tinha escravos e tudo mais. Mas você não tinha essa obrigatoriedade. O ambiente de trabalho hoje ele é muito... ele restringe muito a pessoa, ele exige muito das pessoas, e geralmente você volta do trabalho, você vai descarregar isso em alguém. E geralmente em quem está perto. Por quê? Porque aquela pessoa que está relativamente distante, ela não vai admitir com que você faça isso. Agora, marido, esposa, filho, pai, mãe... Aguenta. Aguenta por quê? Porque ama. Não é verdade? Então, mas será que o problema está no trabalho, está em casa? E aí é muito sério isso, porque você tem que investigar. Porque não adianta nada você ter motivação, que é a potência, sem ter o quê? Que eu falei lá no começo? O controle. E aí, tem uma história muito legal. Porque... eu cursei, né, geografia na Universidade Federal do Paraná, e teve um dia numa aula de pedologia, que é estudo dos solos, a professora me apresentou uma lei, uma teoria de um químico alemão chamado Justus von Liebig. E ele criou essa teoria em 1828, chamada Lei do Mínimo. E o que ele fala, pessoal? Por exemplo, lá no nosso jardim tem umas árvores que elas teimam em não crescer. Então o Júlio me deu uma dica de como fazer uma adubação dela e tal. E aí, por que ela não está crescendo tão rápido? Demora. Porque talvez esteja faltando nutrientes para ela. E aí o Liebig, ele criou essa teoria espelhada em um barril. Então reparem lá no barril. Você tem ali várias tábuas, esse barril é formado por várias tábuas colocadas uma do lado da outra, elas são envergadas. Tem aqueles grandes anéis que seguram esse barril. E esse barril ele tem um conteúdo.
Mas reparem que ali na tábua nitrogênio, por exemplo, ou potássio, reparem que elas são mais curtas. Quando você vai tentar encher o barril, o que acontece? Você não consegue encher ele, porque quando ele chega naquela parte ali, ó, ele vaza. Então vamos imaginar o seguinte, que aquilo dali é motivação. Estou colocando conteúdo motivacional dentro do meu barril. Vou em palestra, compro livros, tal, e nunca me satisfaço. Por quê? Porque provavelmente alguma tábua desse barril esteja com problema. Agora vamos pegar essa lei e pensar na nossa situação. Se essa teoria, ele falou de produtividade de culturas, ele falou assim, a produtividade das culturas é limitada pelo nutriente que estiver em menor disponibilidade no solo, mesmo que os demais estejam em níveis adequados. Vamos pegar essa lei e jogar para a nossa vida? Olha lá. A motivação é limitada pelo sentimento que estiver em menor disponibilidade dentro de você, mesmo que os demais sentimentos estejam em níveis adequados. Vamos pegar esse barril e transformar ele um pouquinho, vamos tirar os elementos químicos e vamos criar agora nessas tábuas, vamos colocar pilares importantes das vidas de todas as pessoas, tá? Quais são esses pilares aqui? Eu tenho aqui intelectualidade, por exemplo, trabalho, espiritualidade, sexualidade, saúde, lazer, sono, família, alimentação, aparência física, riqueza material. Isso faz parte da maior parte dos barris das pessoas. Vamos analisar esse caso aqui. Será que essa pessoa está motivada? Será que ela está se sentindo feliz? Veja, ela provavelmente tem uma formação acadêmica, ela tem um bom trabalho, repare que é uma tábua bem comprida, ela tem uma espiritualidade, a sexualidade dela está legal, só que a saúde dela não está bem. O lazer também não. E o sono também não. Como que pode uma pessoa ser feliz se ela não dorme, se ela não descansa? Se o corpo dela não está legal? Embora na família esteja relativamente bem, a alimentação também. E olha só a aparência física e a riqueza material. É uma pessoa linda. Linda. Sim, fisicamente é o modelo que a sociedade espera de beleza. Mas essa pessoa não está nada feliz. E se essa tábua aqui ela começa aqui para baixo, às vezes a gente vê pessoas se matando. Suicídio. Às vezes a gente não entende porque tinha tudo. Tinha tudo. Como que pode, né? Esses grandes artistas, Elvis Presley, por exemplo, tinha tudo. Por que morreu tão jovem? Vários tantos artistas, né? Então a gente tem que pensar nesse barril aqui. Agora veja, se aqui os sentimentos possíveis para essas pessoas não está tão legal, olha só esse outro barril aqui. Como que está o sentimento dessa pessoa portadora desse barril? Barril intacto, protege sobre todo o seu conteúdo, não tem furo, as tábuas vão até em cima. Será que ela está feliz ou está triste com esse barril? Feliz, né? Só que tem um grande problema. Não existe esse barril. Esse barril é utópico. Ninguém tem um barril como esse. Fernando, eu tenho esse barril. Eu tudo, conquistei tudo. Eu tenho uma família linda, filhos lindos, vão bem na escola, tenho uma esposa linda, tenho o carro que eu quero, viajo para onde eu quero. É perfeito. Veja, essa pessoa que tem esse discurso provavelmente ela é extremamente individualista. Por quê? Será que ninguém que tem um barril ao seu lado está com problema? Ou seja, você olha para o barril do lado e você não enxerga o problema. O que eu falei sobre sociedade? A gente deu certo enquanto ser humano por quê? A gente vive em grupo, tá? Então, o que é necessário? A gente fazer a manutenção desse barril. Repare uma coisa aqui, que esse barril teve que ter uma tábua inteira trocada. Tá vendo que é uma tábua novinha? Se imagina o processo que essa pessoa passou para trocar essa tábua.
Porque para trocar uma tábua inteira, o que acontece com todo o conteúdo do barril? Vaza inteiro. Ou seja, para ela reconstruir esse barril deve ter sido um processo muito doloroso. Pessoas que passam por câncer, por doenças muito sérias, por perdas, né, de entes queridos, geralmente são essas pessoas que perdem essa tábua. E elas precisam reconstruir. Tá? Agora, será que é necessário a gente esperar a tábua inteira ir embora? Acho que não. É possível a gente fazer uma manutenção desse barril, uma manutenção preventiva, como avião, né? Pode ver que nos nossos automóveis, claro, a gente faz revisão, aquelas que quando você compra tem que levar lá obrigatoriamente, né? Mas depois que você não precisa mais levar na concessionária, o que a gente faz? Geralmente a gente espera o carro parar, né? A hora que ele começa lá a tossir, né? Ratear, né? Meu pai tinha Fusca, né? Fusca rateia. Vocês já ouviram essa expressão? Ele começa a falhar, aí você vai no mecânico. Agora, dá para fazer isso com um avião? O piloto fala, ih, começou a falhar aqui em cima esse negócio aqui, né? Vou fazer a manutenção dele. Não, avião não. Avião tem manutenção preventiva. Se troca a peça. Ah, não, mas tá boa a peça ainda. Não, tem que trocar. O barril é a mesma coisa, a gente pode fazer uma manutenção preventiva. Porque os furos vão aparecer. As tábuas vão, né? Isso é inevitável, viver é isso, tá? Então, olha lá, a gente precisa conhecer o nosso barril primeiro. Esse é um barril típico de uma pessoa. É um barril ali que tá legalzinho, o conteúdo dele vai até que passa da metade e tal. Né? É uma pessoa que tem um barril ali que torna ela relativamente feliz. Tem vazamento e tal, tá vazando ali por baixo. Mas todo mundo, a gente tem os nossos problemas, vocês sabem quais são os problemas de vocês, né? Vocês não sabem necessariamente qual tábua do barril que está o problema, mas vocês sabem que ele existe, e aqui a ideia é a gente identificar essas tábuas, né? Mas primeiro a gente tem que conhecer o tipo do nosso barril. Olha lá o barril utópico, tem gente que acha que tem, né? Mas na verdade geralmente esse barril é isso, ó. O que tem dentro do barril? Dinamite. Ele está bonitinho por fora, mas está prestes a explodir. Vocês já viram um barril explodindo? Pessoas explodindo perto do seu lado, assim, do seu lado? Já, né? Um monte de gente fazendo assim. Talvez você já tenha entrado nisso. Tem momentos da vida que você não aguenta. Você explode, tá? Olha só, esse cara aqui, ele quis construir um barril e não quer me incomodar muito, né? Negócio de barril muito redondo, ele não é comigo. Vamos fazer um barril com poucas tábuas, ele não me incomoda. Mas olha que coisa estranha que fica esse barril, né? O barril tem que ter várias tabuinhas, para ele ficar redondinho. Senão ele fica essa coisa meio estranha ali, tá? Tem uns assim que dão tanta importância para o seu barril, que dormem dentro do barril. Nada mais importa. Olha lá, virou a casa da pessoa. Não é o caso do Chaves, tá? Chaves ficava no barril, mas por outro motivo. Chaves era bonzinho, tá? Mas aquela pessoa, olha que barril complexo, cheio de tábuas. Só que ele não... o mundo dele é o próprio barril. E tem esse caso aqui também, ó. Você tem o teu barril, ele está legal, mas teu barril está isolado. Por que barril isolado é um problema? Porque nós temos dificuldade de conhecer o nosso próprio barril. Nós não sabemos muitas vezes identificar onde que está o furo. Nós não sabemos identificar qual tábua que está faltando, que está incompleta. A gente precisa de pessoas do nosso lado que a gente possa confiar, que falem, Fernando, eu acho que você está com um problema nessa tábua. Só que o que acontece muitas vezes quando você tenta fazer isso? A pessoa interpreta mal. Você está me criticando. Meu barril está ótimo. Cuide do seu barril. Isso é um problema, porque nós somos seres sociais. A gente precisa de pessoas que a gente possa confiar, que possam falar sobre o nosso barril sem a gente interpretar de uma maneira errada. Claro que uma pessoa desconhecida, que você saiba que tem interesses escusos, chega falando do seu barril, pode ser pelo fato do seu barril estar bom e o barril dela está muito ruim. E para essa pessoa se sentir melhor, ela detona o seu barril.
Por quê? Para ela se sentir melhor. Agora, se você tem um amigo que você ama, pai, mãe, esposa, amigo, você tem que aprender a confiar nesse seu amigo para ele falar dos problemas do seu barril. Então, a gente precisa de um plano de manutenção do barril. Que plano de manutenção é esse? A gente tem que saber como que é construído. Quais são as tábuas do meu barril? Quais são os meus valores? Sabendo disso, a gente já começa a entender onde que pode estar esse furo. Qual o tamanho do seu barril? Porque você pode construir o barril que você quiser. Só que eu posso falar uma coisa para vocês. Pela minha experiência, das pessoas que eu observo, né, dentro do meu círculo social, as pessoas que têm os menores barris são as mais felizes. Tem barris mais simples, menores, cheios de tábuas, várias tábuas, mas pequenas. E aí quando aparece um problema no barril, é fácil consertar. Ontem, numa conversa de cabeceira com a dona Melissa, ela me questionou: Fernando, será que você não está colocando tábua demais no seu barril? Ela me colocou em xeque. Você viu? Ela presta atenção nas minhas palestras. E ela fez uma pergunta que me fez pensar. É verdade, a gente já tem um trabalho que a gente viaja muito, já fica muito ausente, às vezes a gente começa a fazer um monte de coisa. E ela fez um alerta muito importante para mim. Aí o que eu fiz? Eu peguei meu barril e comecei a ver quais tábuas realmente são fundamentais. Então, por quê? Porque eu confio que ela vai ajudar a melhorar o meu barril. Agora, se eu não confiasse, o que eu ia fazer? Vou continuar com essa tábua, dane-se, não quero saber. Não, mas eu acreditei, né? Ela está com uma carinha assim. Qual o conteúdo do seu barril? O barril da gente, né? Quando você é criança, tem um barrilzinho pequenininho e tal, a gente vai começando a colocar conteúdo, vai para a escola, a gente aprende coisas com a família, com os amigos, vai colocando conteúdo. Tudo que a gente come é conteúdo para esse barril, tudo que a gente lê é conteúdo para esse barril, tudo que aquilo que a gente pensa é conteúdo, motivação é conteúdo para o barril. Mas o que acontece se você fica injetando conteúdo num barril que está furado? Você injeta conteúdo e você continua infeliz. E tem gente que, para tentar manter essa felicidade num barril totalmente destruído, coloca conteúdo. Por quê? Se você coloca muito conteúdo, mesmo que ele esteja furado, você consegue manter ele cheio. Porque vaza menos do que entra. Só que tem um problema. A vida de todo mundo é cíclica. Tem momentos que o nosso gráfico tem assim, mas tem momentos que ela oscila, vai para baixo. Não existe uma vida assim. Existe vida assim, ó. Só que no momento que ela está caindo, você percebe que o seu barril está em cacos. Isso é um grande problema. Então cuidado, veja se você não está colocando muito conteúdo porque seu barril está furado, tá? Como proteger o meu barril? Ele vai furar. A gente vai ser ofendido sem querer por alguém, né? A gente vai, talvez fique doente, talvez uma pessoa que está do lado fique doente. Pode acontecer. Então, como que eu posso proteger? Eu preciso vedar os buracos desse barril, né? Tem buracos que eles começam de fora para dentro, quando nós somos atacados, mas tem o buraco de dentro para fora. E buraco de dentro para fora, ele é mais complicado às vezes, porque quem está fora não vê. É só você que pode ver. E por que fura de dentro para fora? Por conteúdos inadequados, conteúdos ácidos. Se você jogar ácido dentro do seu barril, ele começa a corroer por dentro. Então a gente precisa saber quantos furos tem nosso barril, qual o tamanho desse furo. Porque se for um furinho pequeno, a gente convive com ele. Se for um furo na parte de cima do barril, ele não esvazia. Agora se for um furo embaixo, você não consegue encher direito esse barril. Então o furo está no meio da madeira ou na junção entre elas? Só é na família ou de repente está no trabalho também? É importante saber isso.
E onde que está posicionado esse furo? O pior furo é aquele embaixo, na base, porque ninguém consegue ver. Você tem dificuldade, as pessoas que estão do teu lado também não enxergam. Agora, dá para enxergar pelo conteúdo que está vazando. E a gente precisa ajudar a consertar o barril do próximo. Olha lá, aí tem uma função importante, as lideranças. Quem são as lideranças? É o governador, é o diretor da empresa, é o professor. Não! Isso que é o detalhe, isso que é o mais legal de tudo. Às vezes o líder, estou falando aqui o líder da motivação, é o cara que anima a turma. É aquele cara que sempre está com uma energia legal. E às vezes esse cara, ele não é o chefe, ele não é o governador, ele não é o pai da família. Às vezes o filho é o motivado. Então assim, a gente tem que olhar para o lado e saber quem que está com a energia legal. Deixar essa coisa contaminar todo mundo. É que nem o riso. Se ri, todo mundo começa a rir. Bocejo também. Se eu começar a bocejar aqui, todo mundo começa a bocejar. Nós somos seres assim. Então veja, se está uma confusão aqueles barris ali dentro da tua empresa, dentro da tua família, barril caído, um por cima do outro, virado, você não sabe o que está acontecendo com aqueles barris. Agora, você tem que organizar eles, né? Aqui, essa imagem desse lado de cá, lado direito de vocês, olha só, esses barris estão mais organizados. E, antes de eu passar a palavra para o Júlio, tem uma daquelas tábuas que ela é fundamental, que é a tábua espiritualidade. Aí as pessoas olham assim, Fernando, mas eu sou ateu, não acredito em nada, né? Então assim, essa tábua não existe no meu barril. Só que espiritualidade não tem a ver com religião. Engana-se quem acha que tem a ver com religião ou alguma crença em alguma coisa. Espiritualidade não tem a ver com essa religião, e sim com algo que faz você acreditar que as coisas vão dar certo, mesmo que as circunstâncias sejam as mais difíceis. A vida não é assim. Não tem momentos que você olha e fala, como que vai dar certo um negócio desse? Quero montar um negócio, não tenho dinheiro, não tenho nada, tal. A gente acha que para começar as coisas, você precisa ter uma estrutura absurda. Não, primeiro eu vou, me estruturar, tal. Isso é lindo na teoria, não é? Então assim, como que você começa sem o recurso? Como você vai tentar uma vaga numa universidade que, poxa, é concorrida? É tentando, é acreditando que vai dar certo. Então essa tábua, ela é muito importante. Pensa num avião, que o piloto ele sobe, ele vai fazer um voo noturno e o tempo dublado. Esse piloto ele não enxerga um palmo na frente dele. Só que, no entanto, ele coloca aquela aeronave a 900 km por hora no meio do nada, não está enxergando nada. Por que esse piloto faz isso? Porque ele tem fé que aqueles instrumentos vão levar ele para o lugar que ele deseja ir. E as pessoas que estão dentro da aeronave também têm que ter essa fé. Porque senão você não entra nesse avião. Você não é louco, né? Teve uma vez que eu entrei no avião e o avião estava sem luz, era de noite, e todo mundo entrando, não conseguia enxergar o número da poltrona e tal. E eu peguei, meu celular, liguei, sentei, achei estranho tudo aquilo. Como que pode um avião sem luz? E aí a aeromoça veio e falou, é que a aeronave está com um problema na bateria, não temos energia o suficiente para ligar a luz. Você imagina o que aconteceu com as pessoas? Pânico, Pânico. As pessoas levantaram, um colega meu quis sair do avião, eu não entro nesse negócio, eu não vou viajar. Pânico. E aí o piloto chegou, eu falei para a moça, chama o piloto, por favor, e peço para o piloto falar. Aí o piloto chegou e falou o seguinte, pessoal, é que nem pegar no tranco o carro. Pegou no tranco o carro, vai, Pegou no tranco o avião, vai. E aí, o que aconteceu? Eu falei, bem, eu não entendo nada de avião, sou um antropólogo.
Se esse piloto está falando que esse negócio vai, é porque vai. Porque você acha que um piloto vai levantar uma aeronave que vai cair? Não. Eu tive fé nesse piloto e estou aqui dando palestra para vocês. Sinal que deu certo, né? Não estou dando uma palestra no além, né? Estou aqui no planeta Terra, encarnado, né? Então é isso, pessoal. Essa coisa de você acreditar, ela é fundamental. Isso é a maior motivação que você pode ter, ok? Já vamos nos encaminhando para os finalmente. Eu quero apenas fazer uma reflexão que fecha todo o nosso encontro hoje. E essa reflexão é a seguinte: um cara chamado Erasmo de Roterdã, certo dia disse: a principal esperança de um país está na educação adequada de sua juventude. Eu quero chamar a atenção de vocês para duas palavras. A palavra educação, porque todos nós aprendemos até o último momento, o momento derradeiro. Se você algum dia disser, olha, eu não preciso aprender mais nada, você já deve ter morrido faz uns 5 minutos, né? Porque até morrer todo mundo aprende. E a segunda palavra aqui é a palavra juventude. Juventude não tem a ver com quantidade de anos que você tem. Isso é, a pessoa diz, eu sou idoso, quer dizer que você tem bastante tempo. Mas quando a pessoa me diz eu sou velha, é porque ela envelheceu na sua alma, envelheceu na sua forma de pensar. E a ideia de nos tornarmos emocionalmente sempre melhores quer dizer que nós temos que entrar sempre num processo de autocrítica constante, tirar essa ideia do o meu culpado favorito, como disse o Fernando agora. O culpado é você é dono da sua vida, você está triste, está feliz, é você. Entendeu isso? Você entendeu metade da mensagem da vida de uma pessoa, né? Quando a gente pensa no autoconhecimento constante, está lendo, está praticando, tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: quem não acha tempo para cuidar da saúde, vai ter que achar para cuidar da doença. É assim? Porque às vezes a gente não proporciona autoconhecimento, não sabe qual é o seu limite, não sabe onde você vai. Dance mais, coisa maravilhosa, coisa que vocês fazem à torta e direita, né? A gente tem que fazer muito mais do que isso, né? Eu gosto de dançar, mas eu acho que preciso dançar um pouquinho mais. Bom, busca constante por superar a si próprio. Se você se comparar a alguém que é melhor do que você vai ficar sempre triste. Se você se compara a alguém que é pior do que você está sempre feliz. Porque a comparação não é com você, não é com as outras pessoas. A comparação é com você. Chegou o final do ano, agora, um momento de reflexão, você vai parar e pensar e vai dizer assim: consegui chegar em tudo aquilo que eu queria ter chegado durante o ano? Não. Poxa, então não consegui me superar. Tem uma palavra na administração que a gente chama de abastança. Abastança é a quantidade de tempo que você pode viver se você for demitido hoje, né, com o dinheiro que você tem guardado, levando o mesmo estilo de vida que você tem. Se de um ano para o outro a sua abastança não muda, mude de emprego, faça outra coisa. Se você não tem mais, se você não aprendeu mais, se você não conquistou mais, mude de emprego, né? E quando a gente fala da ideia dos nossos pontos de vista, me lembro muito do meu avô, italianão lá do interior de Santa Catarina, e ele dizia sempre assim: eu tenho razão, você não tem razão. Eu quero acreditar que até um certo ponto você estar ouvindo o mais velho sempre é importante, mas reciclar os seus pontos de vista sempre vai fazer com que esse respeito permaneça, porque a partir do momento que a pessoa não respeita mais você pode ter a quantidade de anos que você quiser. Rui Barbosa dizia assim: respeite os mais velhos, mas nem tanto, porque os canalhas também envelhecem. Não é assim? Pois bem, quando a gente pensa nessa ideia de motivação e de inteligência emocional, eu me lembro, assim como a lei do mínimo, eu lembro da chamada lei do contexto. O que significa a lei do contexto? Que se você não traz para a sua vida aquilo que você aprendeu, aquele conhecimento que você ouviu, e isso não faz virar uma ação, não adiantou nada você ter ouvido uma só palavra que nós dissemos aqui. Eu quero dar a vocês um exemplo de como aquilo que eu digo é aquilo que eu vivo. Eu gostaria de chamar agora, para ficar de pé, o meu filho. Gabriel, fique de pé, por gentileza. Eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o melhor dia da sua vida, Gabriel? Qual é o pior dia da sua vida? Ontem. E amanhã? Não dá para saber o futuro. Gabriel, qual é a missão mais importante de uma pessoa? Ajudar
Ajudar a pessoa que está do seu lado. Giovana, qual é a melhor casa do mundo? A nossa. A nossa. Qual é o melhor carro do mundo? O nosso. Qual é a melhor família do mundo? A nossa. Muito obrigado. Eu estou alinhado com as minhas ideias. Eu sou aquilo que eu digo, eu vivo aquilo que eu digo. Portanto, este Júlio César que está aqui, é esse Júlio César que está falando para vocês. Essas ideias que nós trazemos para vocês são ideias do nosso dia a dia. Aqui, além do contexto, funciona mais ou menos assim. Quem é que venceria a briga entre um urso e um crocodilo? Depende do que. Se o urso entrar na água, o crocodilo ganha. Se o crocodilo sair da água, portanto, meus amigos, se a sua vida, se as suas ideias estiverem fora de contexto, é bem provável que aquilo, tudo que você acha de negativo na sua vida, vai dominar você e vai operar em ti a sua própria destruição. Pensamento de Aristóteles: abra sua caixinha de tesouros e guarde lá para sempre. Tudo aquilo que você não dominar em você, vai te dominar e vai operar em ti a tua própria destruição. A vida é sua, tome conta dela, tome as rédeas dela na mão, faça acontecer, entre na lei do contexto. Então, o pensamento que eu trago aqui para finalizar a minha fala e se encaminhar para a mensagem final é um pensamento de Aristóteles, de um livrinho bem fininho. Se alguém um dia quiser ler, esse livro é muito bacana, que se chama Ética Nicômaco. Ele diz assim: isso aqui é inteligência emocional. O cara escreveu isso aqui há 25 séculos atrás. E é atual como se fosse hoje. Ele diz assim: qualquer um pode zangar-se. Isso é fácil. Mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, pelo motivo certo e da maneira certa, é quase impossível. Mas para quem tem inteligência emocional, consegue. Como é que eu consigo isso? Começando agora. Dieta da segunda-feira não funciona porque ela sempre fica para segunda-feira. Vai começar a dieta, comece agora, não amanhã. Ok? Fernando, a sua mensagem, por gentileza. Bem, para terminar, eu quero falar uma história para vocês. E essa história, ela fala de um lugar lá no semiárido do Nordeste brasileiro. O Nordeste é maravilhoso, né? Apesar de a gente ter essa coisa do Sul, meu país, o Nordeste é maravilhoso. A gente aprende muito com eles, pela vida que eles tiveram e pela alegria que muitas vezes eles têm diante das dificuldades. E certa vez, numa cidadezinha lá no semiárido, há muito tempo não chovia. E nesse lugar, quando chove, é aquela chuvinha bem fraquinha. Essas pessoas nunca viram uma tempestade, mas já fazia meses e meses que não caía uma gota. E nessa cidade tinha uma menininha. E essa menininha era a pessoa que tinha a maior fé, a maior espiritualidade entre todos, até mais que o padre daquela cidadezinha. E ela motivou, convenceu todo mundo a ir para a igrejinha da cidade, e lá todo mundo entrar em oração e pedir e ter fé que a chuva viria. E ela conseguiu mobilizar todo mundo, e todo mundo foi para a igrejinha. Muita gente foi por ela, porque não acreditava que ia chover. E aí todo mundo foi para a igrejinha e começaram a rezar e pedir. Mas dentro do coração, aquela menininha tinha o poder e tinha motivação. E de repente começam, do nada, a se formar várias nuvens no céu. E de repente começa uma ventania e uma tempestade como ninguém naquele lugar tinha visto. Imagine a maior chuva que você já viu na sua vida. Aconteceu naquele dia, naquela cidadezinha. E sabe o que aconteceu nesse momento? Todo mundo saiu correndo com medo do raio, do relâmpago. E todo mundo falando: a minha casa está aberta, preciso fechar. E a menininha, ela pega o guarda-chuva que ela levou para a igreja, abre e ela sai pisando com seus pés descalços nas poças que já tinham no chão. Ela foi a única
pessoa ali que realmente acreditou, porque foi a única a levar o guarda-chuva. Meu muito obrigado, até uma próxima.